dentro dessa ministração, também falar aquilo que Deus fez na minha vida, e com certeza o nome do Senhor será glorificado nesta noite. Venha se desprender de tudo, venha se desarmar neste momento, porque Deus ele tem uma palavra específica para os nossos corações. E neste momento eu quero convidar cada um dos irmãos, das irmãs, dos visitantes, em abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, apenas o versículo 1 e o versículo 2. Um texto bem conhecido da igreja, um texto bem conhecido de todos. Então estaremos iniciando nesse texto de Jó, capítulo 42, do versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Aleluia. Bendito seja Deus. A irmã já orou, e eu quero trazer nesta noite como tema desta mensagem para nós estarmos meditando. Só Jesus tem o poder. Querido, só Jesus ele tem o poder de fazer todas as coisas. Como disse Jó aqui, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas eu quero apenas trazer 4 pontos nessa mensagem para estarmos meditando nesse tema. Só Jesus tem o poder. Só Jesus Cristo, ele tem o poder de perdoar. Primeiro ponto nesta noite é: só Jesus Cristo tem o poder de perdoar. Aonde muitas vezes as pessoas não crêem por sentir pecadoras, por sentir que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa de vidas, e muitas vezes acham que não tem jeito mais. Mas Jesus Cristo ele tem o poder de perdoar. Quando os amigos de Jó, ele, capítulo 42, versículo 5 e 6, os amigos de Jó, eles queriam que ele se arrependesse. E Jó arrependeu-se, mas não dos pecados cometidos em segredo, mas por questionar a soberania de Deus e a justiça divina, ou seja, se arrependeu da sua atitude, reconheceu o grande poder e perfeita justiça de Deus. Por isso que Jó, ele se arrependeu. Então, ele reconheceu. Quantas pessoas hoje estão aí e não quer reconhecer que é pecador, e não quer reconhecer que precisa do perdão de Deus? Eu era uma pessoa desse tipo. Eu não reconhecia os meus pecados. Eu não reconhecia que eu era pó e cinza diante de Deus. Então, aos 17 anos de idade, eu ouvi a palavra de Deus através dos louvores entoados em uma igreja que eu estava ali, assistindo aquele culto. E, de repente, o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração que tinha algo grandioso para a minha vida. Que ele poderia me perdoar, mesmo com 17 anos de idade, mas já bebia bebida alcoólica, já com 15 anos de idade eu comecei a usar drogas, e aí minha vida foi desmoronando. Mas com 17 anos de idade, Deus me chamando ali, o Senhor Jesus me chamando, tocando pelo seu Santo Espírito, que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas naquela noite, o inimigo falou no meu outro ouvido: tu vai para onde? Para um povo que tu não conhece, para um povo que não sabe o que eles falam. Era verdade, eu não conhecia aquelas pessoas. Era verdade, eu não entendia o que aquelas pessoas falavam, porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. E ali o inimigo disse: tu vai deixar tuas festas, tu vai deixar tuas baladas, tuas drogas. E ali eu estava vivendo tudo aquilo. Com 17 anos de idade, eu estava vivendo tudo aquilo. Mas o Espírito Santo dizia: ele tem o poder de te perdoar. Mas, infelizmente, naquela noite, eu não ouvi a voz de Deus. Naquela noite, eu ouvi a voz do diabo, do inimigo das nossas almas. Eu não dei crédito à palavra de Deus, porque eu ouvi Deus falando comigo, mas eu não dei crédito.
Quantas pessoas hoje não têm dado crédito à palavra de Deus? Não têm acreditado que Deus pode perdoar os seus pecados, porque Ele tem um poder, mesmo que as pessoas duvidem. Quando nós vemos Lucas capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 24, quando Jesus chegou para aquele paralítico e disse: teus pecados estão perdoados. E aquelas pessoas murmuravam, e Jesus olhou e disse: é mais fácil dizer teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda, para saber que o Filho de Deus tem autoridade sobre a terra de perdoar pecados. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas duvidam do poder de Cristo, muitas pessoas duvidam do poder de Deus, mas só Ele tem esse poder de perdoar pecados. E minha vida deu continuidade no ano de 2003, na cidade de Serra Talhada, porque eu sou natural de Serra Talhada, hoje estou em Cabrobão, mas sou natural de Serra Talhada. Eu vim cometer um assalto, e ali eu fui preso na cadeia de Serra Talhada. E na cadeia de Serra Talhada, o mesmo Jesus que falou comigo com 17 anos de idade, ele me visitou com 20 e poucos anos. E ele olhou para mim, através do irmão pregando a palavra de Deus lá na cadeia, e ele disse: ainda tem ovelhas que não são do meu aprisco, mas me convém agregá-la. Ou seja, ainda tem pecadores aqui que precisam reconhecer que é pecador para que eu venha perdoar, porque eu tenho esse poder. E naquele momento, eu comecei a chorar por trás daquelas grades. Mais uma vez, quando terminou aquele culto, eu fiz a vontade do diabo mais uma vez. E não dei crédito à palavra de Deus. E sofri mais uma vez. E ali eu fui transferido para o presídio de Salgueiro depois de 1 ano e 3 meses. Passei mais 8 meses no presídio de Salgueiro. Lá, mais uma vez, o Senhor Jesus me visitou, me chamando. E eu não quis, mais uma vez, servir a Deus. E eu dizia: um dia, quando eu sair daqui, eu sair lá fora, eu vou me converter ao Senhor. Queridos, não é no momento difícil que você está vivendo, não é por conta daquele momento que você está vivendo que você deve se converter. Você deve se converter realmente, abrindo o seu coração e deixando o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Não apenas por um problema, não apenas por um momento que você está vivendo ruim, mas sem reservas. E ali eu falava dessa forma, mas eu não consegui fazer isso. Quando foi em 2006, eu vim de Serra Talhada para o Projeto Bris, aqui próximo a Cabrobó. E eu fui preso mais uma vez. Quando eu cheguei naquela prisão, quando eu cheguei naquela cadeia, naquela cela, no dia 18 de maio, foi dia 1º, com 18 dias, o Senhor Jesus me apresentou novamente. Se apresentou a mim novamente e disse: ainda tenho ovelhas neste lugar. Ovelhas que não se arrependeram. Ovelhas que estão desgarradas. Mas eu quero, nesta tarde, perdoar os teus pecados. E naquele momento eu senti a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus nitidamente. Eu senti o Espírito Santo de Deus naquela tarde. Então, eu entreguei minha vida ao Senhor. E Ele perdoou os meus pecados. Por mais que o diabo ele viesse acusar, como foi muitas e muitas vezes. Mas Jesus disse: se eu apago os seus pecados, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais dos seus pecados. Eu perdoei os seus pecados. Então, se Deus perdoou os nossos pecados, o diabo vai nos acusar. O diabo vai se levantar contra as nossas vidas. Mas nós temos um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao nosso favor, que trabalha por cada um de Aleluia. nós, que realmente nos perdoou, porque Ele tem esse poder de perdoar pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Como diz a palavra de Deus, o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos sempre escolher entre a dúvida e a confiança. Muitas pessoas estão dizendo: eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Para desculpas ou como desculpas.
para sua falta de confiança. Admita diante de Deus que sua fé não é suficiente para confiar nele. Queridos, eu não sei qual é a tua posição hoje, eu não sei o que você está trilhando, mas eu quero te dizer, admita, se sua fé não é suficiente para agradar a Deus, se sua fé não é suficiente para confiar em Deus, faça como aquele homem fez. Quando seu filho se lançava no fogo, quando seu filho se lançava na água, com aquela enfermidade, e aquele homem chegou diante de Jesus e disse, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ali Jesus Cristo chegou na vida daquele homem e mudou a história e mudou aquele cenário de sofrimento, aquele cenário de dor. Jesus Cristo, ele quando chega nas nossas vidas, ele muda o cenário da nossa vida. Ele muda as nossas vidas, ele perdoa os nossos pecados realmente. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos em Lucas, capítulo 5, no versículo 27 ao versículo 32, e quando Jesus estava ali, e os escribas murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? É assim que o diabo faz. Usa pessoas para nos acusar, usa pessoas para dizer, porque Jesus ele está em casa de pecador, porque ele disse, os santos precisam de médicos. Eu não vim para os santos, e sim para os pecadores ao arrependimento. É necessário que nós se arrependamos dos nossos pecados e ser perdoado pelo Senhor Jesus Cristo e andar em novidade de vida. Só Jesus Cristo tem o poder de perdoar. Só Jesus Cristo tem o poder de libertar. Porque diz a palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 diz, pois se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, quando realmente nós somos perdoados por Cristo, quando realmente nós somos libertos, a Bíblia nos garante que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo para a honra e glória do nome dele. Só Jesus Cristo. Jó, ele foi liberto de toda dúvida. No versículo 5, ele diz, ele diz, eu conheci apenas de ouvir falar. Mas quando nós olhamos aqui na vida de Paulo e Silas, quando estava naquela prisão, eles começaram a louvar o nome do Senhor. E aquelas correntes, aqueles cadeados se abriram. E o nome do Senhor foi glorificado, porque uma vida, uma família se converteram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, quando entreguei minha vida ao Senhor, com 18 dias que eu estava preso, eu não fui liberto, literalmente, dizer, sair daquela cadeia para a rua. Não, mas eu fui liberto lá dentro, espiritualmente. Eu fui liberto e eu sempre falava, não são essas grades, não são essa laje, não são esse piso, não são essas paredes que me afastam de Cristo, porque Ele está na minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Então, eu sou liberto. Eu estou aqui, mas sou liberto. Eu estou aqui, mas sou liberto mais do que pessoas que vêm me visitar. Pessoas que vêm me visitar, porque não tinham conhecido a Cristo. Então, aquelas pessoas, por mais que estivessem no mundo, por mais que estivessem viajando para uma cidade, de uma cidade para outra, de um país para outro, mas aquelas pessoas estavam presas, espiritualmente falando. Então, a liberdade, a verdadeira libertação, ela vem de Cristo. Ela vem do Espírito Santo de Deus. E a maior e melhor liberdade é essa, independente do que você esteja passando nesse momento. Independente daquilo que você está trilhando hoje. Talvez não esteja muito bom, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus diz uma coisa, e temos que tomar posse a cada dia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus ele diz, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem o Rei dos Reis e os senhores do Senhor ao seu redor, à sua direita, à sua esquerda.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu me apoiei nesta palavra, eu me apoiei nessa Bíblia Sagrada, ali na cadeia onde eu estava. E eu passei 1 ano, 6 meses e 21 dias, servindo, glorificando e exaltando o nome do Senhor lá naquela cadeia. E saí glorificando, porque Ele faz para louvor e honra dEle. Toda honra e toda glória é para Ele. Ele realmente fez e faz na vida de cada um, que der lugar, que se arrepender, porque a Bíblia diz que aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando realmente nós abrimos o nosso coração e realmente demos espaço para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no nosso íntimo, no nosso eu, na nossa vontade, que não é o nosso eu, que não é a nossa vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. O maior exemplo que eu vejo na Bíblia disso é quando Jesus estava orando no Getsêmani, e ele olhou, veio como um homem, viu o sofrimento, a cruz do Calvário, viu ali aquele escravo entrando nas suas mãos, nos seus pés, as chicotadas, as humilhações, e ele olhou, chorou lágrimas de sangue, porque o sofrimento era grande. Ele não foi enganado, ele não foi por acaso, ele foi por mim e por você. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então ele, como um homem, a vontade de Deus prevaleceu naquele lugar. A vontade de Deus prevaleceu na vida de Jesus. Então, é essa vontade que tem que prevalecer dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e esquecer que nós, sem Cristo, nós não somos nada. Sem o perdão de Deus, sem a liberdade de Deus, nós não somos nada. Mas quando nós olhamos aquela mulher que estava 18 anos presa, 18 anos curvada, e Jesus chegou para ela e tocou nela, e aquela mulher foi curada para a honra e glória do nome dele. E é assim que Jesus faz. Eu se encontrava curvado no pecado, viciado em bebidas alcoólicas, em drogas, mas Jesus chegou na minha vida e me trouxe a verdadeira libertação. E o inimigo, ele não pode roubar de mim. O inimigo, ele não pode roubar de você. Em Romanos capítulo 8, versículo 21, diz assim: na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa liberdade da glória de Deus, dos filhos de Deus. Uma liberdade que nós usufruímos a cada dia. Não é a liberdade para se prostituir. Não é a liberdade para beber bebidas alcoólicas. Não é uma liberdade para fazer a nossa vontade, mas é uma liberdade para fazer a vontade de Deus. É uma verdadeira libertação para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Só Jesus Cristo, ele tem o poder de perdoar, de libertar, e também ele tem o poder de transformar. De transformar, como diz em Romanos, capítulo 12, do versículo 2, que diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a verdadeira transformação, para realmente descobrirmos qual é a vontade de Deus. Ela é boa, é agradável, é perfeita. É por isso que temos que praticar, que fazer a vontade de Deus, porque é coisa boa, porque é coisa agradável, porque é perfeita. E quem não quer isso? Só quem está no pecado e não quer o perdão de Deus, e não quer a liberdade de Deus, e não quer a transformação de Deus. Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo para a honra e glória do Senhor. Porque Jesus, ele pode tirar o coração de pedra. Pode sim. Coração de pedra, e colocar um coração de carne, de obediência,
de entendimento, de alegria, como diz em Jeremias capítulo 24, versículo 7, que diz assim: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, sem reservas, queridos. Quando nós chegarmos diante de Deus, temos que chegar sem reservas, porque Ele nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso dia a dia. Mas Ele tem o poder de perdoar, de libertar, de transformar. E Ele também tem o poder de salvar. Só Jesus Cristo, Ele tem o poder de salvar. Porque só Jesus Cristo morreu, ressuscitou e hoje está vivo. E hoje está à direita de Deus. Lázaro foi ressuscitado, morreu novamente. A filha de Jário foi ressuscitada, mas morreu novamente. Jesus Cristo, a morte não deteu. A morte não parou. Ao terceiro dia, como Deus disse, foi lá e ressuscitou. Para quê? Para que eu e você tivesse o direito da salvação, tivesse a salvação em Cristo. Só Jesus Cristo tem o poder, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É preciso crer, é preciso acreditar. Não é apenas dizer eu acredito, mas é acreditar de verdade. Porque, como eu já falei, Deus ele conhece os nossos corações. A Bíblia nos mostra que ele nos conhece. Não adianta eu chegar diante de Deus ali porque eu estava na cadeia, porque eu estava naquele momento difícil da minha vida, porque eu estava naquela escuridão, não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, não conseguia nem tomar água direito. E ali aquele sofrimento, aquela escuridão sobre a minha vida, aquela situação que eu não conseguia nem dormir. E ali não foi apenas por aquele momento. E não foi por causa apenas do momento. Foi uma oportunidade que Deus estava me dando. E naquele momento, eu entreguei minha vida ao Senhor. Eu tomei posse da vida eterna. A vida eterna está em Cristo. A vida eterna, porque Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. E naquela tarde eu achei descanso em Cristo. Foi meu porto seguro até hoje, para a honra e glória do Senhor. E sempre será, porque eu me converti para servir. Eu me converti para glorificar o nome dele. Eu não me converti apenas porque estava preso. Saí no final de 2007. Fui preso em 2006. Final de 2007 eu saí. Já estamos entrando para 2021. Mas em nome de Jesus eu vou permanecer, porque vale a pena. Não desista. Não desista. Talvez você esteja a ponto de desistir. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se com Cristo a coisa está ruim, agora imagine sem Cristo. Imagine sem a proteção divina na tua